Pronto, então, olá, boa tarde a todos. O meu nome é Roberto Arculiani, sou fagotista do Remix Ensemble Casa da Música. Estou aqui hoje com o compositor Luís Tinoco para continuar a nossa série de conversas do Zooming In, um olhar atento sobre a composição. Pronto, olá Luís. Muito obrigado por ter aceito o convite. Roberto, eu é que agradeço o convite. Nada, é um grande prazer ter-te aqui. E pronto, não sei, eu acho que também não precisas muito, mas não sei se queres falar um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso de estudos musicais, etc. O meu percurso é um bocadinho lento, no sentido de ter várias interrupções e hesitações. Eu fiz vários estudos particulares, com professores diferentes, desde piano, a teoria musical, incluindo mais tarde 2 anos em que também tive a trabalhar piano jazz com Mário Laginha, mas até ao início dos anos 90, basicamente, os meus estudos musicais eram um bocadinho sem a perspectiva de vir a ser músico profissional. Era mais pelo prazer, pelo meu gosto pela música, pela minha relação com a música desde muito cedo, e não porque eu tivesse a expectativa ou até o desejo de seguir uma carreira na música. Eu, na realidade, quando acabei o liceu, comecei por estudar cinema, portanto a minha ideia original era seguir mais pela via visual do cinema e inclusive cheguei a entrar no curso da Escola Superior em Lisboa, mas depois abandonei o curso porque aconteceu algo um bocadinho surpreendente, que foi, eu comecei a reparar que estava a dedicar cada vez mais tempo à música e cada vez menos tempo ao cinema e dei por mim cheio de hesitações e portanto isso fez com que eu a dada altura tomasse mesmo a decisão de começar a fazer uma preparação mais séria do ponto de vista teórico para poder fazer então depois os exames de admissão à Escola Superior de Música em Lisboa. Fiz lá o meu curso de composição a partir de 1992. Depois fui para a Inglaterra, para Londres, onde fiz um mestrado na Royal Academy. Voltei ao fim de 2 anos e comecei a dar aulas na Escola Superior de Música. Portanto, voltei à minha alma mater, aí já no outro lado da barricada, para dar aulas de composição. Já ao fim de alguns anos a dar aulas aqui em Lisboa, decidi depois fazer o meu doutoramento, portanto voltei à Inglaterra, agora dessa segunda vez à Universidade de York, onde fiz um doutoramento em composição. E pronto, esse foi o meu percurso académico em termos de formação, portanto muito hesitante, prolongado no tempo, com uma mistura de autodidatismo com uma formação mais consistente com pessoas que eu muito prezo e que muito admiro, até depois resultar nesta desgraça. Nesta desgraça ainda bem para nós. E tens algum compositor ou personalidade familiar ou não sei que te tenha influenciado mais ou com quem mais te identificas, digamos? Essa é uma pergunta que eu receio que não tenhamos tempo suficiente para desenvolver, porque eu tive sempre uma escuta muito aberta. Não fui nunca um estudante de música ou depois já um músico com uma visão restrita ou circunscrita a uma área de interesse particular. Eu devo dizer que, como ouvinte, sempre ouvi essencialmente música erudita e música jazz, sendo que na música erudita as minhas preferências estiveram sempre mais entre a música barroca, por um lado, do período barroco, e depois a música já do final do século XIX, começo do século XX em diante. Portanto, isto sem desprimor nenhum para os clássicos e para os românticos, mas de facto
aquilo que eu sempre ouvi com maior prazer foi a música de autores como Bach, claro, e depois de Debussy, se criava um bocadinho para a frente. E claro, o jazz também teve muita influência, especialmente alguns pianistas como Herbie Hancock, Bill Evans, Fitzgerald. Portanto, essa minha escuta esteve sempre muito espalhada por estas diferentes produções. Depois, claro, portanto, a música do século XX e a música da primeira metade do século XX são as produções que mais me marcam na minha formação como compositor. E para além de, claro, Ravel, Stravinsky, Bartók, etc., Alban Berg, muitos compositores da primeira metade do século XX, essencialmente. Depois, já na segunda metade do século XX, talvez os dois compositores que me marcaram de uma forma muito profunda, eu diria Lutosławski por um lado e György Ligeti por outro. Mas, como profissionalmente, essencialmente a partir do ano 2000, portanto há 20 anos atrás, iniciei também uma atividade de colaborador na Antena 2, como radialista, a escrever e a apresentar programas sobre a música do século XX e essencialmente música do século XX escrita nos últimos 10, 15 anos no máximo, não é? Isso fez com que eu semanalmente esteja constantemente, até por uma questão de obrigação profissional, a ouvir música que é feita um pouco por todo o mundo e muitas vezes por compositores que eu não fazia a mínima ideia que existiam. Portanto, eu diria que atualmente aquilo que mais me influencia como compositor são essas constantes descobertas que muitas vezes, por uma questão de obrigação, não é? de ter que andar sempre à procura de novos repertórios para apresentar no meu programa, outras vezes porque são os meus alunos que me mostram coisas que eu ainda não conhecia, etc. Portanto, eu estou sempre a diversificar e a renovar as minhas escutas. Tento que as minhas preferências não estejam estagnadas em modelos que eu tenha como adquiridos e como seguros e que funcionem para um tempo demasiado longo. Portanto, tento sempre fazer um refresh da minha escuta. Muito bem. E o que é para ti ser músico no dia de hoje? Músico, compositor, digamos, um criador de música, quem escreve música principalmente também para os outros tocar. O que é que significa? Bem, significa um ato de uma enorme teimosia, porque claro que se eu quiser pôr as coisas num plano mais individual, significa a possibilidade de me expressar através da arte que eu mais gosto e com a qual eu mais me identifico hoje, não é? Portanto, a música para mim é uma necessidade quase que metabólica, faz parte da minha respiração, tanto da minha respiração enquanto estou acordado como enquanto durmo. Portanto, a música faz parte do meu dia 24 horas por dia, sempre de algum modo. Mas, como a pergunta é colocada num contexto mais de o que é que significa hoje, como nós sabemos, a música de tradição escrita é uma música que tem cada vez mais que batalhar para conseguir sobreviver num mundo que é profundamente globalizado e dominado pelas indústrias, pelo mercado, pelo marketing, pelo consumo rápido. As pessoas hoje em dia têm cada vez menos a curiosidade e a predisposição e o interesse para descobrir qualquer coisa que dure mais do que o tempo de um videoclipe. E, portanto, essa velocidade e esse desinteresse generalizado por tudo o que implique uma escuta talvez um pouco mais refletiva, mais contemplativa, mais calma, no sentido de ela exigir mais tempo e de muitas vezes implicar que a apreensão e a compreensão daquilo que se está a ouvir muito provavelmente não vai ser conseguida logo no primeiro contacto com a obra. Isso são ideais, são
formas de lidar com a música que são cada vez mais raras e cada vez mais difíceis. E, portanto, estar na música, na área em que nós estamos, tu e eu, hoje, é, por um lado, um ato de teimosia, como eu dizia há pouco, é uma manifestação de uma grande persistência, resiliência, e isso não é fácil, não é? Portanto, é um combate, mas que tem também as suas contrapartidas e por ser uma área que eu tanto gosto e que tanto prazer me dá, eu acho que apesar das pedras e dos obstáculos que estamos sempre a encontrar pelo caminho, mesmo assim acho que continua a valer a pena persistir e não desistir. Pois. Mas uma coisa, ao longo destes meses que tivemos praticamente todo o mundo a ter parado e tudo, muita gente que diz, isto é bom para os compositores, assim podem escrever muita coisa. Foi no teu caso também ou não? Não de todo. Bom, eu penso que essa é uma resposta que tem que ser sempre dada, independentemente do contexto do confinamento, tem que ser dada também um bocadinho, ou muito, em função daquilo que é a capacidade e a velocidade de produção de cada autor, não é? Seja na música, seja na literatura, nas artes plásticas, qualquer forma de produção criativa, como nós sabemos, o ritmo e o fluxo da criação variam de pessoa para pessoa. Eu sou normalmente lento. Portanto, independentemente do confinamento, eu escrevo devagar e não muito em cada ano. Aliás, eu até diria que se calhar às vezes vejo-me forçado a escrever depressa por causa dos prazos que se aproximam e a entrega da obra e os músicos a terem que ensaiar, mas se eu for a fazer uma distribuição em cada 12 meses de ano do número de composições que acabei por fazer e o tempo que acabei por poder dedicar à composição, não é muito abundante, não é caudaloso, antes pelo contrário. Portanto, eu tenho feito nos últimos anos 2, 3 composições por ano no máximo. Bem sei que algumas são composições de uma dimensão maior, ou porque são peças orquestrais, ou porque envolvem música de cena, e isso obviamente também é mais lento, mas portanto eu começaria por responder dizendo que eu não sou um compositor caudaloso, sou talvez o oposto disso, não é? Em teoria, o facto de estarmos confinados em casa, isso aumentaria a nossa capacidade de ter mais tempo, porque não saímos, não é? E sei que alguns colegas meus aproveitaram essa oportunidade para escrever muito. Como é quase que uma fatalidade, não conheço nenhum compositor português que viva exclusivamente da composição, não é? Todos nós temos que nos dividir por diferentes produções, diferentes atividades profissionais. No meu caso, divido a minha atividade profissional, em primeiro lugar, no ensino, em segundo, nas colaborações que faço com a rádio, como freelancer, e depois, em terceiro lugar, então, a composição é talvez a minha última profissão, quando na realidade devia ser a primeira, mas é a última. E o que aconteceu comigo no confinamento foi que as outras profissões, pelo facto de estarem a ser feitas em regime de teletrabalho, desorganizaram completamente as minhas rotinas e até intensificaram-se a um nível inesperado. Houve trabalho que deu muito mais trabalho, foi muito mais intenso, foi muito mais absorvente do que teria sido se fosse feito no regime habitual do tempo pré-Covid. E, portanto, eu só recomecei a escrever de uma forma mais regular agora que nestas semanas em que terminou o período académico, começaram as férias escolares, houve também a interrupção dos programas de rádio que habitualmente faço na Antena 2. Portanto, quando me libertei um pouco das outras atividades é que consegui voltar a escrever música, e isso coincidiu com este período agora também de maior desconfinamento.
Como dizem que vem aí agora outro período de clausura intenso, estou com receio de voltar a parar a minha escrita pelas piores razões. Vamos ver o que acontece. Ok. Agora, como é remix, nós estreamos algumas peças tuas. É uma que daqui a uns dias vai ser publicada na página do Facebook, que é Invenção sobre Paisagem, que foi quase, digamos, no início, foi o início do remix. Foi em 2001. Foi mesmo isso, exato. Sim, foi em 2001. Acho que foi setembro de 2001, se não me engano. E depois exatamente. Foi umas peças a solo no meio, com consequências, e depois foi o Spam há poucos anos atrás. Exato. Na realidade, comparação entre as duas peças que escreveste para o ensemble, que nós estreamos. Houve alguma coisa que mudou no meio, para nós ser no início também, nós como remix, ser recém-nascidos, uns anos atrás, já com um pouquinho de experiência, ou isso a ti não te faz, quando estás a compor uma estreia, não te faz diferença? Bom, eu na realidade, para o remix, as peças que escrevi, originais de raiz, foi a Invenção sobre Paisagem, foi realmente logo no começo, em 2001, e depois fiz 2 peças solo, apenas. Fiz uma para contrabaixo e eletrónica, para um projeto com dança em parceria com o CCB, de solos de dança e solos de instrumento, que isso foi uma parceria do CCB com o Remix Ensemble, penso que por volta de 2004, 2005, por aí, já foi há algum tempo, e fiz um solo de flauta para o projeto de homenagem a Luciano Berio, das Consequências. As consequências, exatamente. Portanto, estas são as 3 peças que eu escrevi mesmo para os músicos do remix. Tive a sorte e o privilégio de ter outras peças que tinha escrito noutros contextos, como o Antípoda, ou o Stam, ou até alguns quintetos sopros que eu também tinha escrito, que foram tocados ao longo dos últimos 20 anos, portanto dos 20 anos do remix, acabaram por ser tocados pelos músicos em algumas circunstâncias, e facto que me deu um enorme prazer, como deves imaginar, porque o nível de excelência do remix é extraordinário. Mas o Invenção sobre Paisagem é uma peça que surgiu de facto no começo do remix. Eu ainda me lembro que foi um dia muito feliz que eu tive no Porto, porque eu tinha tido uma oportunidade, tinha ganho um prémio e essa entrega foi feita no Porto, no Coliseu do Porto, e foi nessa altura que conheci o diretor artístico do remix, o António Jorge Pacheco, e ele na altura disse-me que iam começar a fazer encomendas a jovens compositores, portanto eu na altura tinha menos cabelos brancos, e que eu era um dos nomes que eles tinham pensado para fazer uma encomenda, portanto, e lembro-me na altura da enorme excitação que foi pensar que ia escrever para o remix, e foi também nessa altura que surgiu também a oportunidade de escrever uma peça para a Orquestra Nacional do Porto, que foi o Round Time, foi a minha primeira peça orquestral profissional que eu escrevi, e portanto esse momento tem uma enorme importância para mim naquilo que é o começo da minha carreira profissional como compositor, porque foi logo 2 oportunidades incríveis, não é? Trabalhar com músicos ao nível de uma formação orquestral mais reduzida, que é a formação do remix, e na altura ainda não era a Orquestra Sinfónica da Casa da Música, era a Orquestra Sinfónica do Porto, não é? Portanto, ao mesmo tempo, a Invenção sobre Paisagem é uma peça que é muito importante para mim nesse período, como uma descoberta de como lidar com a escrita, como procurar a minha linguagem,
porque apesar de tudo, essa é uma altura em que eu ainda estava a digerir muita informação que eu tinha vindo a acumular dos vários períodos da minha formação, não é? Tanto em Lisboa, ainda quando fiz o curso de composição, como depois quando tinha ido para a Inglaterra e tinha encontrado uma realidade completamente diferente do ponto de vista estético e das linguagens que se via e ouvia nas salas de concerto, de uma enorme diversidade e pluralismo que ainda não existia na mesma medida e com a mesma quantidade em Portugal, no nosso meio musical, e portanto esse é o período em que eu começo a utilizar peças, por exemplo, como a Invenção sobre Paisagem ou o Antípoda, para preparar então depois aquilo que ia ser o arriscar escrever uma peça para o tutti orquestral e para a orquestra sinfónica. Portanto, o Round Time, que é uma peça que depois é muito importante para mim, porque me abre também caminhos e várias solicitações para escrever para várias orquestras, foi preparado, de certo modo, com essas duas peças que eu escrevi, da Invenção sobre Paisagem e do Antípoda. O poder trabalhar com os músicos do Remix e na altura com a maestrina australiana Sara Ioannidis, que foi ela que dirigiu esse primeiro concerto convosco e com os vários compositores, foi também uma aprendizagem enorme, porque nós muitas vezes na nossa formação temos aquela situação inevitável, que é estamos sozinhos a escrever e a arriscar, muitas vezes sem termos a certeza se as coisas vão resultar, se não vão, se devíamos escrever de outro modo. E é depois, quando trabalhamos com os músicos e quando a música começa a ganhar corpo e a materializar-se, começamos a perceber as asneiras, os erros e as virtudes, por outro lado, daquilo que fizemos. E se podemos fazer isso com a disponibilidade, a generosidade e o tempo que um grupo como o Remix Ensemble dedica aos compositores desde o primeiro dia da sua formação, isso é absolutamente extraordinário. Porque nós, e tu sabes isso tão bem como eu, muitas vezes estreamos peças com um ensaio um bocado corrido, 2 ensaios, muitas vezes depende também de muitos fatores que agora não vou enumerar, mas a verdade é que quando a peça chega à sala de concerto, muitas vezes ainda não está suficientemente preparada, porque ainda está a começar a ser montada, ainda está a ser lida, e portanto nós muitas vezes nem sequer temos aquela oportunidade de tirar todas as conclusões, porque aquilo ainda foi uma primeira abordagem da peça, e isso com o remix nunca acontece. Tanto as peças que eu referi, os solos e esta que eu escrevi, como as outras que vocês programaram, eu sempre que fui à sala de concerto ouvir a música, eu saí de lá com aquela satisfação, aquela felicidade de, se não tiver resultado, a culpa não foi deles, foi minha. Porque aquilo que os músicos fizeram era exatamente o que eu queria, não é? Portanto, é um grupo que para, que dá tempo, que deixa que as coisas se vão construindo nos ensaios e os músicos estão sempre dispostos a tentar, a sugerir, e isso é de facto um laboratório absolutamente extraordinário que vocês têm e isso é algo que não só a nível nacional, mas também a nível internacional marca a diferença, o trabalho que vocês têm feito. E, portanto, a Invenção sobre Paisagem, para regressar ao começo da tua pergunta e concluir uma resposta que já está longa, é de facto para mim um momento de bastante marcante de viragem e de uma oportunidade que foi realmente inestimável. Ok. E a Invenção sobre a Paisagem será publicada, como disse um bocadinho, na nossa página, com um vídeo do concerto com o maestro Pedro Neves a dirigir. Uhum. Pronto, isso é outra coisa boa, porque o Invenção sobre Paisagem, na realidade, foi estreada com a Sara Ioannidis a dirigir, como eu disse há pouco, mas o Remix fez essa peça depois, mais tarde, com um maestro israelita, agora não me lembro o nome dele, e depois mais tarde com o Pedro Neves, ou seja, eu na realidade já ouvi o Remix
a tocar essa peça 3 vezes. É que está no nosso CD também. Desculpa? Que está gravada, que foi gravada e editada no nosso CD também, no Estado da Nação, exatamente. Essa é a gravação feita ao vivo com o Bento Neves a dirigir, exatamente. Exato. Em 2017. 2017. Pronto, não sei se queres, acho que podemos quase que dar para acabar a conversa, não sei se tens alguns projetos futuros que nos queres antecipar, adiantar? Bem, eu estou sempre com projetos em curso, não é? Eu precisamente neste confinamento terminei 2 peças que vão ser estreadas em breve, portanto eu se calhar aproveitava para publicitar essas 2 peças de câmara. Uma vai ser estreada no Festival de Música da Póvoa de Varzim, no dia 20 de setembro, e é uma peça que eu escrevi para outro dos grupos portugueses com quem eu mais tenho colaborado e trabalhado, que é o Drumming, o grupo Drumming de Percussão, liderado por Miguel Bernardo. Portanto, é um concerto integrado no concurso de composição do Festival de Música da Póvoa de Varzim, e eu escrevi uma peça que é na realidade para 2 vibrafones, mas para 3 percussionistas, portanto 3 músicos e 2 vibrafones. Vai ser estreada por Miguel Bernardo e os seus colegas, dia 20 de setembro, e nesse mesmo concerto fazem também os fados geneticamente modificados que eu escrevi para os Drumming também já há uns anos atrás, e que foi há 3 anos atrás, e que foi também recentemente gravado por eles no disco que nós fizemos e que lançámos recentemente, o disco Arquipélago. A outra estreia é logo a seguir, no dia 5 de outubro, e é uma encomenda da Câmara Municipal de Castelo Branco, e que eu escrevi para o clarinetista Carlos Alves, que é o primeiro clarinete da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, e para o quarteto de cordas, para o João Ruiz Ensemble. Portanto, é uma peça para clarinete e quarteto de cordas, inspirada em versos de um poema de Rui Belo, e portanto essas são as duas estreias, portanto, de material que eu consegui finalmente completar no pós-confinamento, e pronto, e agora estou a escrever mais coisas, mas depois quando elas estiverem prontas eu tentarei dar notícia. Ok. Pronto, então podemos dar para acabado. Da parte minha, do Remix Ensemble da Casa da Música, muito obrigado. Eu agradeço também e envio um abraço a todos e saudades. Também para mim. Ok. E até breve, Roberto. Muito obrigado por este tempo. Um grande abraço.